Olá, meu nome é Matheus, eu sou médico e hoje eu vou trazer um vídeo informativo aqui sobre o pneumotórax. Bem, o pneumotórax foi a primeira doença reconhecida do espaço pleural. Ela foi descrita, né, em 1600, já tem alguns relatos de casos de pneumotórax. Então, né, para a pessoa que não consegue entender direitinho, o que seria esse espaço pleural? Então aqui a gente tem uma cavidade dentro da caixa torácica, né? Então tem as costelas e entre ela e o pulmão existe um espaço virtual. Aqui a gente vê que aqui do lado direito não tem quase que nenhum espaço. Já que do lado esquerdo, onde que acumulou um pouco de ar entre a essa caixa, né, e o pulmão, formaria o pneumotórax. Então teria ar nesse espaço. Então a pleura seria mais um espaço, né, um espaço muito pequeno, virtual, que às vezes a gente chama, e que quando tem alguma doença nela, ela preenche, né? Então aqui, esse ar aqui fora, ele vai comprimir esse pulmão, causando todos os sintomas, né? No paciente. Então, isso aí pode apertar de certa forma o pulmão e gerar todos os outros sintomas. Continuando aqui, com uma classificação, a principal classificação que a gente tem seria essa daqui em dois tipos, né? O espontâneo, que é aquela pessoa que não teve nada e começou a sentir a falta de ar, dor no peito, e o traumático, que é uma pessoa que teve algum acidente ou um ferimento por arma, né, arma branca, uma faca ou um tiro no tórax, ou então teve um acidente de carro, bateu a caixa torácica, quebrou algumas costelas. O primário, nós vamos falar mais então dos primários e secundários hoje. O primário ele é decorrente de um paciente que não tem nenhuma história prévia de nenhuma doença pulmonar. É, mas ele é decorrente de algumas pequenas bolhas que normalmente esses pacientes têm, que a gente chama de blebs. Ou então até algumas bolhas maiores, né? Bolhas pulmonares. E o secundário ele vai ser decorrente de alguma doença que a pessoa já tem. Então seria um enfisema pulmonar, um DPLC, uma fibrose pulmonar, até alguns outros tipos de doenças mais complexas, né? Os linfangioleumioma,tose, doenças bolhosas pulmonares, tiocitose X. É, Aqui é só trazendo a incidência, né, dos pneumotórax espontâneos. Então é uma doença prevalente, né, que então vai ter de 6 a 10 casos, né, por 100 mil habitantes por ano. Então é uma doença, né, que tem uma prevalência não muito alta, mas não baixa. Então ele vai ser mais comum também em pacientes homens, né, altos e magros. É, e com idade entre 20 e 40 anos. Não é totalmente comprovado, mas esses pacientes, por eles serem mais altos, longilíneos, eles favorecem a formação dessas bolhas, né, as blebs. E então por isso que eles têm esse fator de risco, né, para ter. O tabagismo, né, pela inflamação do pulmão, ele tem um fator de risco, né, a pessoa romper essas bolhas, então ele é um fator de risco também. O que vai mudar aqui nos casos secundários, eles vão ter frequências, né, incidências parecidas, e o que vai mudar mesmo vai ser a faixa etária. Então vai ser pessoas com mais de 60 anos, né, que vai ter que ter alguma doença prévia e tudo, então vai ser mais comum nesse tipo de pacientes. As manifestações clínicas, então a pessoa vai ter, né, o que ela vai sentir, vai ser uma dor forte no peito, em aperto, principalmente do lado, né, que é do pneumotórax. Normalmente eles são mais comuns, né, à direita, né, os espontâneos, e associada a uma falta de ar. A falta de ar, ela vai estar relacionada dependendo do tanto, né, que o de ar que vazou e a quantidade do pulmão que comprimiu. E também vai depender do paciente. Às vezes é um paciente que tem já algum outro problema de respiratório, então ele vai sentir mais falta de ar. Então vai depender do tamanho da lesão que rompeu, da quantidade de ar que escapou, né, do pulmão para essa cavidade e do colapso desse pulmão, que a gente fala, né, quando ele fica murcho, então é o colapso. Então vai ser essa dor torácica. O diagnóstico ele é bem simples, né? Tem um raio-x, né? Um raio-x de tórax, a gente já consegue definir, né? A gente vê que essa parte aqui tem o pulmão e aqui tem uma linha, né, separando o pulmão e o ar empurrando o pulmão, né, desviando. O coração era para ele estar mais aqui, então esse pneumotórax é tão grande que está empurrando até o coração. Né? Tem algumas vezes que a gente chama dos pneumotórax hipertensivos, que são quando ele comprime, né, os vasos,
a região aqui do mediastino do coração e pode causar alguns sintomas e até mesmo dar alguma parada cardíaca. Essa imagem aqui é de uma tomografia, né? A gente percebe aqui os tipos de corte, então a gente consegue ver aqui bem nítido, né? Bem mais fácil de ver até do que no pneumotórax. Essa parte bem preta, né? Escura aqui é o ar fora, né? E essa parte aqui seria o pulmão sendo empurrado. Bom, em relação ao diagnóstico, então é a suspeita clínica, mais o raio-x, né? A tomografia também vai ser importante para avaliar, né, se ele vai ter algum tipo de bolha, alguma outra alteração pulmonar. Então esse aqui é só um corte da tomografia. A tomografia faz várias imagens, então pega o pulmão todo para se fazer essa avaliação. Então às vezes se faz um raio-x para o diagnóstico e a tomografia para avaliar a causa realmente desse pneumotórax. Os tratamentos, né? O tratamento princípio é bem simples, que seria a colocação do dreno de tórax. Então, o dreno de tórax seria essa mangueirinha que entra aqui na caixa torácica, né, do paciente, e ela fica sempre submersa num frasco que a gente chama de selo d'água. Isso aqui vai funcionar como se fosse uma válvula para quando a pessoa respirar não entrar mais ar na cavidade, na caixa torácica e o ar só sair. Então, quando a pressão estiver maior, vai empurrar o ar, né, vai sair pela coluna. Quando a pessoa respirar, que vai diminuir a pressão na caixa torácica, não vai entrar ar. Então, esse aí vai funcionar como um selo d'água, uma válvula. E em alguns casos, né, que a pessoa não usou esse dreno por um tempo e mesmo assim mantém algum escape, algum furo ali no pulmão, a bolha ainda continua rota e não resolve totalmente o pneumotórax, né? Se indica a cirurgia. A cirurgia, né, no caso dos pneumotórax espontâneo, a principal chama de bulectomia, que seria a cirurgia para retirada daquelas bolhas. A gente faz a ressecção, né, por vídeo, entra com os equipamentos, faz o corte, né? Normalmente essas bolhas elas ficam mais no ápice do pulmão. Então você retira essa parte aí, essas bolhas, e a gente faz também a retirada de um pedaço da pleura parietal, a pleura que fica colada com a caixa torácica. Isso aí vai funcionar como se o organismo faz uma aderência, né, nessa região para a pessoa não ter novos episódios de pneumotórax espontâneo. Então, que é alguma das preocupações é uma pessoa ter um novo episódio, né? Bem, é um vídeo bem resumido, contando só, né, algumas partes do tratamento da doença. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigado.